Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast e é uma produção do Momento Interior e Bianchini Produções, é uma parceria que deu certo. Estamos aqui já há uns dias, todos os dias com 2 ou 3 podcasts e graças a Deus coisas dando certo. Hoje trouxemos aqui uma pessoa importante e é o Clodoaldo Melo. E tudo bem, Clodoaldo? Bom te ver novamente. A gente está sempre aí de vez em quando se trombando. Você é uma pessoa que muito ocupada, mas de vez em quando dá atenção para a gente, e isso é muito importante. Primeiramente, Clodoaldo, antes da gente entrar no assunto que a gente vai falar hoje, que é sobre imposto de renda, mas eu queria que você apresentasse quem é o Clodoaldo, qual a formação, e depois também vamos falar um pouco da sua empresa. Mas primeiro, quem é o Clodoaldo Melo? Então, cumprimento o pessoal aí. Bom dia, você. Bom dia, Igor. Parabéns para você, para a Celina, para o Igor, nessa empreitada. O programa está sensacional, tenho escutado bastante, tenho visto. Isso é muito... O podcast está diversificado, inteligente, produtivo e sempre trazendo algum assunto importante, não só para a pessoa, mas para a sociedade. Isso é muito legal, então parabéns mesmo. Bom, meu nome é Clodoaldo Melo, sou sócio fundador da Contec Contabilidade, sou contador, o escritório da Contec tem 28 anos e antes da Contec eu tive uma outra sociedade por 3 anos, que ela chamava Léo e Melo, assessoria contábil. Então a Contec, ela hoje em dia é um grupo de empresas, tá? Nós temos ao todo 5 empresas na Contec e nós somos a maior empresa de contabilidade da cidade. Foi arduamente conquistado isso daí. Muito bem. Hoje nós temos ao todo, fazendo parte do quadro colaboradores nosso lá, em torno de 60 pessoas. Então nós estamos aí trabalhando arduamente para poder desempenhar um trabalho bom, honesto, moderno, digital. E além da parte de contabilidade, eu sou advogado, com especialização tributária, e nós temos uma empresa de recuperação tributária também que está muito legal, muito importante. Então a gente trabalha tanto um planejamento tributário, evitando que o empresário pague imposto maior, ou de forma equivocada, como recuperando o imposto que foi pago de forma equivocada. Ou até via judicial, porque tem muitos tributos que você vai recuperar somente judicialmente, e tem dado muito certo. Fora isso, nós estamos com uma empresa paralela de inteligência artificial. Por quê? Nós estamos, o propósito nosso é agregar valor aos nossos clientes. Então, se essa inteligência artificial ela consegue identificar tanto fornecedores, como região, como aspecto econômico, para o empresário ele tanto comprar melhor como vender melhor. Então é uma empresa paralela que a gente está oferecendo esse trabalho para os nossos clientes, também está sendo muito bom. Porque não adianta o escritório de contabilidade fazer o básico, você tem que fazer mais, porque o teu cliente fortalecido, você se fortalece junto. Fora isso, a gente também tem um trabalho em parceria de um e-commerce, que também para potencializar as vendas dos nossos clientes. E fora isso, nós temos uma empresa que é um BPO financeiro. O que é o BPO financeiro? A maior parte dos pequenos empresários, ele não sabe fazer custos. Não. E não gosta de fazer o financeiro. Então essa empresa nossa, ele faz exatamente as duas coisas, faz o custo e o financeiro da empresa. Entrega para o empresário o quê? O DRE apurado, quanto de lucro teve, quanto terminou de estoque, qual que é a projeção, fluxo de caixa atual, projetado. Entregando isso para o empresário, sobra tempo para ele fazer o quê? Negócios. Fazer e alavancar a empresa dele. Ele não pode ficar perdendo tempo em algo que ele não tem o domínio. Verdade. Então nós temos essa empresa do BPO financeiro, fora que a gente procura ser uma empresa mais completa possível. Então nós somos certificadora digital, tá? Nós fazemos registro de marca dos nossos clientes, então eu já faço registro de marcas todas. E eu tenho trabalhado como advogado e está sendo um sucesso imenso já há 2 anos, e cada vez prosperando mais, holding familiar, sucessório e patrimonial. Por que a holding? O governo quer tributar agora. Recentemente o ministro da Fazenda deu uma declaração que ele quer tributar muito alto a bens de herança. E isso aí é um absurdo. Então a gente tem que se preparar para isso daí. E também os patriarca e matriarca já destinar os seus bens, sem necessidade de fazer inventário depois. Então nós
procuramos atender o empresário em vários segmentos. Tudo isso para poder levar valor e qualidade ao serviço e o menor custo possível. Então hoje nós estamos atuando no mercado, fazendo tudo isso daí de uma forma bem árdua. Você falou do negócio aí, mas esses dias eu conversando com uma pessoa, e pessoas até que têm bastante bens, e eles estão com um problema na parte exatamente de as pessoas quando morrem Fazer inventário. não fazem o inventário. E eles estão fazendo inventário, ela me falou que eles vão gastar com o advogado, e o trabalho que eles vão ter, 25% do valor que eles têm, e é bastante coisa. Sim. Aí eu fico pensando assim, né, hoje em dia ainda as pessoas esquecem de fazer o inventário antecipado, né, porque é o melhor meio que tem, né, não é o inventário, a pessoa com vida tem como passar e as pessoas não têm nenhum problema. Não é o melhor meio jamais, porque era tradicionalmente, os bens ficavam na pessoa física. Uhum. A pessoa física, quando falecer, que a pessoa física falece, os bens, ele tem que ser inventariado. E isso gera um custo realmente de até 25% do patrimônio, vai gastar com o quê? Advogados, cartório, tributos e tudo mais. A melhor opção é montar uma holding sobre isso. Só que tem que montar holding. Eu vejo alguns amigos de mercado aí, eles estão montando a empresa de administração de bens próprios, que não é holding. Entendeu? E estão vendendo como holding, mas não é. Uma holding é uma pessoa jurídica, que tem todos um expertise por trás disso, que quando a pessoa falecer, não precisa fazer inventário. Já está destinado o patrimônio. E a doação, por que não é boa? Às vezes, o pai em vida doa para o filho, aí o filho desanda para um caminho errado, e aí, como vai fazer isso? O patrimônio já está doado para ele, eu tenho usufruto. Mas na holding você pode reverter isso, volta para o patriarca, ele destina na forma que ele quiser e a hora que ele quiser. Então tem várias formas de fazer isso. Eu acredito que em Matão, holding mesmo, só eu que isso tenho feito. Pode ser que surgiu algum outro companheiro de trabalho aí, porque é serviço destinado mais à advocacia, tá? Aí tá vendo aí, pessoal? Então vocês aí que tem bens, que tá ainda no seu nome e que pensa e tem familiares aí, criar a holding, né? Para dar. Então presta atenção que o Clodoaldo tem o caminho aí. Mas você me falou de outra coisa, que é essa assessoria para pequeno e microempresa, porque o pequeno empresário, ele abre uma empresa, às vezes ele não tem nem noção de contabilidade, não tem noção de fluxo de caixa, não tem noção de estoque, porque a gente, eu mesmo e a Celina, a gente, no começo aqui, a gente apanhou muito aqui, porque nós sabíamos vender, os dois. Né? Eu lá atrás, no meu começo de carreira, eu trabalhei até com contabilidade, mas eu nunca gostei. Sempre gostei da parte, e ainda depois me formei em marketing, aí acabou. Né? Aí foi, não, é totalmente diferente, porque se você trabalhar com exatas é uma coisa, você trabalhar com humanas é outra. E aí o cara abre uma empresa e às vezes a gente vê aí empresas que abrem, o cara investe com 3, 4 meses fecha. Por quê? Não teve por trás uma orientação, é isso que vocês fazem. Exatamente, é isso que você falou mesmo, o empresário, vamos dar um exemplo. A pessoa monta uma empresa de serralheria, o que ele sabe fazer? O portão. Sabe até comprar bem o material e sabe vender. Mas e ali? E o custo operacional disso daí? Não é só a compra do ferro, tem a logística de entrega, tem a mão de obra, tem a variação, tem taxa de banco, tem antecipação. Tem tinta, tem tudo isso daí. E muitas vezes ele não some direito isso daí, ele vai no chute. Então nós proporcionamos aí a pessoa trabalhar com segurança, ele vai receber todo mês vários relatórios para poder dar segurança, para ele fazer tudo que ele tem a expertise para fazer, o conhecimento dele, o know-how dele, tudo ele vai trabalhar, ele esquece essa parte. Muito comum, às vezes, dar um exemplo, a esposa e o marido abrem uma empresa. Aí, um dos dois tem expertise de alguma coisa, ou comércio, ou indústria, ou serviço, e o outro faz o financeiro, só que nenhum dos dois é preparado. Aí quando dá errado, um joga a culpa no outro, e vice-versa. Eu conheço um monte de empresário aí, minha mulher faz o financeiro. Mas ela não está preparada para isso. Ela lança os números lá, mas não sabe interpretar. Ou vice-versa. Meu marido faz financeiro. Entendeu? Então a gente tem que dar uma solidez para a empresa, para ela já constituir com uma certa segurança. Então a gente tem ofertado muito esse trabalho, e cada dia mais, tá? A procura está sendo cada dia maior. Clodoaldo, só falando, né? É muito comum a gente ver pessoas
que falam assim, nossa, mas eu trabalho muito e eu não sei onde vai o dinheiro, né? Tem muitos empresários que você vê aí que tem talento, oferece um bom produto e tal, mas não consegue ter esse controle financeiro. E outra coisa que a gente vê vários empresários, você deve ver mais do que eu isso, é que ele não consegue diferenciar o caixa da empresa e o prolabore dele, ele junta tudo na mesma coisa, né? Ótima colocação, perfeita, pergunta excelente. Acontece muito isso daí. O empresário, ele monta, só que ele mistura a pessoa física com a jurídica. Ele pega o cartão da empresa e vai lá fazer supermercado para casa. Então você não consegue separar. O empresário, ele tem que destinar uma parte de prolabore para ele, que ele tem que sobreviver com aquilo. E a empresa tem o dela. Sobrou na empresa, faz uma distribuição de lucro, porque o lucro é isento de imposto. Então a sua pergunta é pertinentíssima. Acontece muito isso aí toda hora. Vocês dão assistência para isso também, Clodoaldo? É tudo bonitinho. Para deixar separado. A Contec, ela faz a parte contábil, fiscal, tributária. Isso aí é uma outra empresa nossa que chama Tecom. É Contec ao contrário. Entendeu? Então é um serviço paralelo, à parte, mas a gente tem feito isso daí. Já é muito comum isso nas grandes cidades, tá? Mas isso é muito bom, porque aí a pessoa realmente é amparada, né, Clodoaldo? Porque você tem toda a parte contábil, tá, mas você tem todo esse programa, são empresas diferentes, mas faz parte do mesmo grupo. Então a pessoa pode entrar lá, o empresário, e ele é assessorado em tudo que ele precisa nessa parte, né? Então o que ele realmente precisa é só esquentar a cabeça dele para vender, para promover fazer o produto dele. Mas é isso que o empresário tem que pensar. Hoje em dia tem muito tabu nessa parte do BPO. O empresário fala assim, eu não quero que ninguém saiba o meu dinheiro. Não é nada inteligente isso, porque é o dinheiro dele. Ele só vai... E outra, nós temos um contrato com confidencialidade disso daí. Sim. Não é passado para nada para ninguém, o empresário não permita. Sim. E eu também não faço nenhuma operação de emitir cheque, fazer transferência, nada. Isso aí quem vai fazer é ele. Tá? Mas ele vai fazer essa operação quantas vezes no dia? 2, 3, 4. O resto é custo, é trabalho. Sim. Mas o empresário ainda tem esse conceito, olha, eu não quero, por isso eu quero mexer no meu caixa. Ele tem que tirar esse cisma. Daí é coisa mais de cidade pequena. Sim. Mas acontece muito. Ainda nós estamos aprendendo, a verdade é essa, né? Porque com a velocidade das coisas, e a gente vê muitas empresas aí, eu tenho amigos até, que ainda está com caixa misturado. E outra coisa, esse ano a empresa foi bem, eu vou comprar uma caminhonete. É isso, bem colocado também. Tem muito isso, né? Eu me deparo sempre com isso daí, e é um trabalho que a gente faz, porque nós queremos um cliente forte, porque ele vai continuar, vai perpetuar, vai gerar emprego, renda e tudo mais, mas muitos empresários, às vezes, ele não está preparado nem para o sucesso. É verdade. Porque quando ele começa a ter um sucesso no dinheirinho, vai lá, lança uma caminhonetona, zero bala lá, que compromete todo o fluxo de caixa da empresa e o futuro, né? Porque o dinheiro podia estar investido na empresa, né? Aí comprar uma máquina melhor, porque a caminhonete vai ser um ativo enganador, porque na verdade era um passivo. Ela vai gerar despesa, não receita para ele. Entendeu? Despesa. E se ele deixar na empresa, vai gerar receita para ele. E ainda assim, além de gerar o comércio, além dele gerar despesa, ele dá prejuízo, porque ele cai o preço, né? Sim, é prejuízo de todo lado. Acontece muito isso também, bem colocado. Tá muito bom. Você, além da Contec, além de ser um advogado que sabe e trabalha com tributação, né? E muito bem nisso você faz, a gente já outras oportunidades, você falou muito, eu já assisti palestra sua, muito importante, né? Mas você também é presidente da Associação dos Contabilistas aqui de Matão, é isso? Dos contadores? Como é que é? Sim, atualmente estou como presidente da Associação das Empresas de Contabilidade da cidade. Foi colocado até no estatuto para não ter reeleição, porque eu assim, no meu entendimento, não tem que ter reeleição. Cada um tem sua jornada, acabou o seu ciclo, terminou. E terminou o meu em dezembro do ano passado. Só que nos reunimos todos lá e o pessoal falou, fica mais um ano. Então nós tivemos que mexer até no estatuto para mim poder ficar mais um ano, que é até o final desse ano. A associação algo que dá muito trabalho. Por quê? Conscientizar o empresário de contabilidade que se ele trabalhar de forma coletiva é muito melhor do que trabalhar individual, é o grande objetivo nosso. Mas, infelizmente, o pessoal não tem pensado dessa forma.
Eu tenho deparado com muito empresário que fala, eu não posso ir na reunião porque eu estou lotado de serviço. A reunião é um serviço. Muito serviço. Que muitas vezes esse serviço dessa reunião vai poupar seu tempo de outras coisas. Tenho reparado, o pessoal jovem aí, que montou escritório, não querendo participar da associação de jeito nenhum. Não é uma maneira legal disso daí. Se você quiser crescer na profissão, trabalhe com a classe unida. Vocês vão trabalhar melhor, mais organizado, tudo. Então, o meu grande desafio na atividade é conscientizar o empresário de contabilidade que ele tem que trabalhar de forma mais unida. E não é fácil. Matão hoje tem 42, 43 escritórios. Metade faz parte da associação, outra metade não quer se associar por algum motivo. Eu vim até agora aqui, não tem interesse. Isso não é legal, porque eu vou em todos os eventos que tem em São Paulo, em Ribeirão. Então eu saio da cidade para participar do quê? Congresso, seminário, workshop, tudo. E eu não vejo o pessoal. Entendeu? Mas ali eu aprendo muito, muito. E aqui mesmo, a gente faz reunião, nunca dá um quórum agradável. E em Araraquara, eu tenho participado, eu tenho ido em Araraquara, na associação de lá, maravilhoso. Em Jaboticabal, ótimo também, o pessoal é muito mais unido em torno da classe. E quanto mais separado você estiver, pior é para você. Não tem mais espaço para a pessoa viver sozinha, né? Isso não tem mais. No mundo de hoje, se as pessoas não se unirem em torno de uma causa, a tendência é ele ficar fora do mercado. Porque hoje em dia não tem mais espaço para uma pessoa... Até ontem teve aqui uma pessoa assim, uma andorinha só não faz verão. E é verdade. Bem colocado. Mas o grande desafio é esse. Então, esse ano, nós temos alguns projetos legais até dezembro. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Acabar o imposto de renda, porque agora não adianta. Eu fazer aqui, já não ia época fora do imposto de renda, depois... Então, assim, em junho, um evento, final de agosto, outro, e final de outubro, outro. Então, nós vamos fazer 3 grandes eventos, mas até lá a gente quer mobilizar a classe de uma outra forma. Tá? Mas vamos fazer 3 grandes eventos em prol da classe. Muito bem, parabéns para você, porque você é um pioneiro e um desbravador do negócio, porque eu já fui em eventos que você fez para a classe, e assim, a gente vê muita falta das pessoas lá, nos eventos que você faz, que é interessante, né? Então, mas é isso que eu penso diferente de muita gente, você foi em evento, você está ganhando, você está economizando, você está aprendendo, você está captando uma ideia, você está captando um projeto já solidificado. E se você não for, você vai acontecer o quê? Você vai estar no mesmo quadradinho seu. Entendeu? Então, assim, tem que participar. Eu tenho um monte de empresários que é clientes meu que nunca foi num congresso da atividade dele. Então. Nunca foi. Não sabe nem como funciona. E todas as classes têm. Tem. Em São Paulo, se olhar a lista de congressos que tem lá, é de todas as atividades. E aí a pessoa vai lá aprender novidade, aprender palestra. Numa palestra sempre você tira alguma coisa boa. Produtos novos, o que as pessoas estão fazendo para inovar. Sim. Porque a inovação nossa hoje, ela não é mais por ano. No mesmo dia. Né? Hoje, às vezes, hoje de manhã uma coisa, à tarde outra. Perfeito. Eu fui na palestra de um médico um tempo atrás aí, e você conhece, acho que ele, Dr. Lindão Biasotto, que é de Araraquara, cardiologista, e ele estava falando assim, se eu tivesse parado no tempo, hoje eu não seria mais médico, porque o que eu aplicava no começo da minha carreira, hoje não serve para mais nada. É isso mesmo. E ainda ele já é um médico já com uma idade, mas aí ele participa de congressos dos Estados Unidos, onde ele falou que ele vai porque é problema do coração, né? E então isso não é só na área da medicina, em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou operado do joelho, fazem 15 dias, e eu fui em outros médicos, então cheguei lá, deixa eu ver sua ressonância. Até que eu fui num médico e falei, não quero a sua ressonância, manda em arquivo digital. Aí catou o arquivo digital da minha ressonância, jogou num sistema de computador, ele conseguiu medir minha perna, grossura, atrofia, tudo isso daí. Ele está 1 quilômetro na frente dos anteriores. Com quem que eu operei? Com ele. Ele me deu muito mais segurança e precisão. Entendeu? Isso daí é a mais pura verdade. Na minha área também, que é a área de comunicação, visual e tal,
a gente começou a trabalhar com isso, as câmeras tinham fita, né? Então era um negócio que você tinha um baita no trambolho, você colocava no ombro assim e saía por aí com uma bateria de moto para sustentar a câmera. Hoje em dia não, qualquer celular assim. Sim, então imagina uma pessoa... equipamentos. Então quem não se atualizou, tem muita gente que usa ainda e tal, não sei o que, fica preso a coisa, mas a modernidade tá aí, gente. Então é importante você estar indo no evento, senão a sua concorrência, querendo ou não, tá indo. Vai engolindo. Exatamente. É isso aí mesmo. É o mercado que realmente regulamenta. O mercado dita as regras. Mas tá bom. Dita as regras. Tá bom, falamos um pouco de tudo aí, mas agora eu queria que você falasse um assunto que tá aí, né? Que é o imposto de renda, que começa, acho que é hoje, não é? Hoje começa o imposto de renda, então o pessoal começa a correr atrás e tem aqueles que deixam pro final, o último dia, né? Até meia-noite. Exatamente. Então eu gostaria que você faça um pouco do imposto de renda. Depois eu vou fazer outras perguntas, mas no geral você dá uma... O imposto de renda, ele sempre tinha um costume de ser entregue dia 1º de março a 30 de abril. Desde o ano passado já mudou. Desde o ano retrasado, por causa da pandemia, já deu uma flexibilizada. Mas agora começa dia 15 de março, que é hoje, e vai até dia 31 de maio. Uma medida muito inteligente por parte da Receita Federal, porque os escritórios, pelo que, assim, as empresas de contabilidade sofrem muito, mas não é só na época do imposto de renda, é antes. Eu tenho que fechar os balanços de todas as empresas, distribuir o lucro através de uma declaração que a Receita tem lá, que chama DIRF, para o empresário e os empregados poderem declarar seu imposto de renda. Então, aquele informe de rendimento que o funcionário recebe, o empresário, tem um puta de um trabalho antes disso daí. O prazo vai até o final de fevereiro, então é uma correria danada. Então, todas as empresas, por deixar bem claro, todas as empresas é obrigada a ter contabilidade. Então, cobrem isso do seu escritório, é obrigado. Certo? Mas é simples, é obrigado a ter a contabilidade, porque você vai extrair o lucro ali de isento só se você tiver contabilidade, senão não. Lançar um valor aleatoriamente aí está errado. Quem está dispensado é MEI. Mas mesmo a MEI, nós fazemos a contabilidade de todas. Porque se der um valor acima do valor mínimo, ele tem que declarar imposto de renda também. Então, o empreendedor que tem uma MEI, ele não está livre do imposto de renda, não. Tem que se analisar com calma, tá? Tem os critérios. Então, a Receita Federal flexibilizou bastante. Mudou. Inclusive, semana passada saiu uma instrução normativa nova, alterando os valores e algumas regras que vieram para beneficiar. Tá? Então, alterou bastante coisa que vieram para beneficiar. Eu vou até fazer uma colinha aqui, porque são algumas coisinhas, só para dar uma explicada nesse assunto aqui. Ó. Quem está obrigado a declarar imposto de renda? Isto. São 6 ou 7 situações. Se você se enquadrar em uma só, você já está obrigado. O ano passado, quem tinha rendimento de 28 mil quebrado. Esse ano foi para 30.639,90. Todo funcionário que tiver rendimento tributável acima de 30.639,90 está obrigado a declarar imposto de renda. Não só funcionário, quem tem o Prolabore também acima desse valor, qualquer rendimento tributável acima desse valor está obrigado. Rendimentos isentos e não tributados. Acabei de falar do imposto de renda da pessoa jurídica. Fechou o ano, você apura o resultado. Até o ano passado, quem tinha lucro acima de 40 mil no ano estava obrigado a declarar imposto de renda. Mas tem que ser contabilizado. Esse ano passou para 200 mil reais. Ou seja, está ótimo, melhorou. Porque nem todo mundo está obrigado a entregar por causa desse item. Quem tem patrimônio acima de 300 mil reais até o ano passado era obrigado a declarar imposto de renda. Eu só tenho uma casa e vale 350 mil, estou obrigado? Tá. Esse ano mudou, foi para 800. Entendeu? Mais que dobrou. Mais que dobrou. Então é bom, porque tem muita gente que estava enquadrado na obrigação de entregar, não era pela renda, e sim pelo patrimônio. Entendeu? Então agora, acima de 8, se for por... Enquadrou num dos itens, já está obrigado. Mas já aumentou a questão do patrimônio. Mas já tem uma flexibilidade aí para os valores. Então tem a questão também do ganho de capital. Então tem um ganho de capital. O que é o ganho de capital? Olha, eu trabalho com compra e venda de casa. Eu comprei uma casa por 200 mil e vendi por 300. Então tem que pagar um imposto de 15% sobre aquilo. Só que você não tem que pagar o imposto na hora de declarar imposto de renda. Você tem que pagar quando você fez a venda. Até o final do último dia útil do mês seguinte à venda. Tá? Então tem que ser apurado o ganho de capital. E esse ganho de capital, se você tiver um ganho acima de 40 mil, você tem que declarar imposto de renda. Você está obrigado a fazer a declaração.
Parte rural. Eu tenho um sitinho aí, então eu tenho uma produção anual. Quem fatura em parte rural acima de 153 mil, deixa eu passar o valor exato, 199,50, está obrigado a declarar imposto de renda. No meu Isso sítio, é anual. Então eu produzo pepino. Somou tudo, entregou nos mercados, passou de 153 mil, você tem que entregar imposto de renda. Tá? Por quê? Muitas vezes ele vai na pessoa física como produtor. Então são algumas regras que está obrigado. Passou a morar no Brasil, está obrigado a declarar imposto de renda. Bolsa de valores, isso daqui também é muito importante. Porque até pouco tempo atrás, se você tivesse uma ação lá na Bolsa de Valores, você já estava obrigado a declarar imposto de renda. Agora não, agora tem um limite anual, tem o lucro. Então, tem várias situações que nem todo mundo é obrigado. Porque o cara comprou lá umas cotas, aí não deu lucro. Não deu lucro, comprou 5 mil cotas. De primeiro era obrigado, hoje em dia já não está. Então tem uns valores que aumentaram. Que legal. Então tem várias situações aqui que ajudaram. Tá? Imposto de renda também, senhor, é bom deixar explicado que cada declaração é de uma forma. Da sua é de um jeito, da sua sócia é de outro. Mas a gente tem o mesmo rendimento. Beleza, mas vocês não têm o mesmo histórico. Às vezes você gastou mais com médico, ela com mais médico, às vezes ela tem dependente, você não tem. Então, cada caso é um caso. O imposto de renda é um programa muito bem elaborado, só que você tem que saber interpretar ele. Às vezes, a melhor opção para você é fazer uma declaração simplificada. E para mim é uma declaração completa, ou vice-versa. Tá? Porque tem a declaração simplificada. O que é a declaração simplificada? É isso que eu ia te perguntar. Você utiliza desconto do governo. Então o governo te dá lá 20% de desconto. Vamos falar que você ganhou 50 mil no ano. Está obrigado a declarar imposto de renda? Tá. Só que sobre a base de cálculo de 50, deduz 20% disso. Então você não precisa justificar a despesa. Então ele já te deu essa despesa de 20%. E a declaração completa, você despreza esse percentual que o governo está te dando e passa a usar suas despesas médicas, instrução. Então são poucas despesas, mas principalmente as despesas médicas, dependente e assim por diante. Então tem a declaração completa e simplificada. Eu posso optar por uma ou por outra? Sim, pode. Entendeu? Cada um vai ter que ver o que é melhor, analisar a situação de cada um. Mas tem algumas distinções. Vamos dar um exemplo aqui. Quem puder, estiver nos assistindo também, vamos falar que você vai fazer declaração de imposto de renda e você vai ter imposto a pagar. Você pode pegar aquele dinheiro, finalizar a declaração, faz uma guia DARF lá e paga ou parcelas debita da sua conta normal e vai para o governo. Mas você pode destinar uma parte desse imposto a pagar para uma entidade da cidade. Entendeu? Você não precisa mandar para o governo, você pode mandar uma parte dele para a entidade. Nós estamos sugerindo a fazer esse ano para o asilo. O asilo está precisando muito desse amparo, muito. Então, quem precisar de informação mais para frente, quiser dar uma ligada na Contec lá, a gente dá toda a instrução de como vai fazer isso daí. Porém, só pode fazer essa doação quem faz a declaração completa. Quem faz a declaração simplificada não permite fazer. Tá? Então tem que analisar com calma. Mas peraí, eu vou fazer a completa, a simplificada eu não posso doar? Não pode. Então eu vou fazer a completa. Então beleza, mas você vai pagar muito mais imposto. Aí compensa para você? Não. Às vezes compensa você fazer a simplificada e vai lá, pega o dinheiro sozinho, vai lá e doa. Entendeu? Que não pode. A regra só pode fazer a doação, declaração completa. Então essa doação ela pode ser, porque eu sou diretor da PAI já há alguns anos, e aí de uns anos para cá a Citrosuco ela faz a arrecadação entre os funcionários e passa um bom dinheiro para a PAI, inclusive. Isso já vem há alguns anos e tem ajudado muito até. Mas então a pessoa pode individualmente fazer também, não precisa ser lá na empresa. Porque a empresa ela pode fazer isso também. Entendeu? Tem a doação do imposto de renda da pessoa física, que é o que nós estamos falando agora, mas a empresa de lucro real também ela pode pegar uma parte do imposto que ela deveria pagar para o governo e faz a destinação para uma sociedade, uma entidade. Entendeu? Então é uma outra tipo, é imposto de renda pessoa jurídica. Isso daqui seria imposto de renda pessoa física. Mas também é possível, se ela for uma empresa de lucro real.
Aí ela pode doar também. Também. E a pessoa jurídica, a pessoa física também. Também. E não significa que vai pagar mais imposto. Não, é o mesmo imposto. Só que se você dá tudo para o governo, você fala, não, peraí, deixa eu destinar para uma entidade que eu conheço. E qual é a porcentagem disso, Clodoaldo? Ela varia de 3% a 6%. Do que imposto. Você tem a pagar. Isso. Tá muito bom. Então, gente, tá vendo aí? Pode falar. Clodoaldo, eu tenho uma dúvida aqui, que até ontem eu estava falando com um amigo meu que ele mexe com criptomoedas. Ele tem bitcoins, Ethereum e tal. A gente falou de bolsa de valores, mas não falou da criptomoeda. Você precisa declarar? É a mesma regra. A mesma regra. E por sinal, é muito complexo. Tá? É muito complexo. Principalmente quem faz aplicações de day trade. É muito complexo. Porque são várias operações no ano. Sim. É muito complexo. Então são várias contribuições que podem ter. Mas é a mesma coisa. Ela se encaixa no mesmo grupo ali das ações. É interessante a gente falar sobre isso, porque até foi uma dúvida, porque tem gente que acha que não precisa declarar quem tem criptomoedas, mas é necessário, dependendo o quanto você tem de É uma moeda, hoje em dia é uma moeda, é um patrimônio que a pessoa tem. E ela tem que declarar não só a renda, tá? O quanto que ela tem de patrimônio. Que nem, vamos dar um exemplo da criptomoeda ou ações. Vamos falar que eu terminei o ano 31 de dezembro com 20 mil reais em ações. Isso é um patrimônio. Então eu tenho que declarar lá na coluna de patrimônio, bens e direitos. E quanto que gerou de lucro naquela operação durante o ano? É um rendimento. Então você tem que declarar lá na coluna de rendimento, se tiver enquadrado nas obrigações. Então não é só um lançamento, são dois. Sim. Tá? Então, imposto de renda é muito interessante. Tá? Mudando um pouquinho aqui, a pessoa, quando falece, faz o inventário. No ano seguinte ao inventário, tem que fazer uma declaração da pessoa que chama declaração de espólio final. Por que isso? É ponto final no CPF dele. Encerrar a carreira. Então tem que fazer essa declaração. Se fez o inventário. Se não fez o inventário, não precisa. Tá? Porque se fez o inventário, por quê? Lá vai estar destacado quem recebeu os benefícios dele, quem recebeu o patrimônio do inventariado. Então é obrigado a declarar também. Então tem 3 tipos de imposto de renda. Ajuste anual, que é essa que todo mundo faz quase. Quando você passar a residir no Brasil, e de espólio final. Entendeu? São grupos diferentes, formas totalmente diferentes de fazer. Clodoaldo, me fala uma coisa. Aí o cara falece. A família demora aí 2, 3, 4, 5 anos para fazer o inventário. E como é que fica o imposto desse imóvel? Se demorou tudo isso, quem tem que declarar está na declaração do falecido. Não foi para os herdeiros ainda, porque não foi feito inventário. E aí então não fez aquele final lá. É por isso que tem a declaração de espólio final. Mas ele não estava obrigado a fazer a declaração de espólio final, porque não foi feito inventário. Então ele não tinha patrimônio. Então não tem problema. Não tem problema. Se não tinha patrimônio... Mas enquanto tiver o patrimônio e atrasar, as pessoas têm que pagar o imposto. Se só faleceu, ela tiver 5 mil reais no banco lá, tem que fazer o inventário. E quem vai receber o inventário? Os herdeiros. Meieira, que é a esposa, e os herdeiros filhos direto. Aí tem a regra, que é descendente, ascendente, lateral, e tem todas essas regras aí também. As pessoas pensam que às vezes, eu tenho um pouco de dinheiro, tenho 5 mil, 6 mil, o governo não vai ver isso aí, não vou declarar, e é engano, né? Infelizmente. É engano. Infelizmente ou felizmente, né? Porque tem que fazer, né? Tem que fazer, O governo, ele não quer nem saber, que é imposto de todo mundo. É do falecido. Uma outra coisa que eu quero te perguntar, porque isso tem bastante gente tem dúvida. O aposentado é o mesmo limite de por ano, assim, por exemplo. Qual a obrigação do aposentado? O aposentado, se ele enquadrar numa dessas regras, ele está obrigado a declarar imposto de renda. Vamos dar um exemplo aí, que você é aposentado, você recebe da Previdência lá 30 mil no ano. Aí você continua trabalhando, aí você recebe numa empresa onde você trabalha mais 30 mil no ano. Você está obrigado? Está obrigado. Só que a base de cálculo que você pagou os 30 mil do INSS é uma, a outra é outra. Só que na hora que você declara imposto de renda, você tem uma redução. Então até aquele limite, que eu não sei de cabeça agora para te falar,
você não paga imposto de renda. Então você vai pagar só da diferença que você recebeu a maior. Tá. Então tem um limite de isenção. Então um aposentado ele tem um limite. Tá. Entendeu? Então não é aposentado. É a partir de 65 anos de idade você já começa a ter esse direito. Tá? 65, 70, não me falha a memória, que teve várias mudanças aí. Isso muda muito, né? Mas você passa a ter esse direito à isenção. Você pode ter o rendimento totalmente tributado. Vamos dar um outro exemplo. Você trabalha numa empresa, você não é aposentado. Você ganhou lá 40 mil reais. Na hora de todo mês está descontando imposto de renda seu. Na hora de declarar, você vai receber quase tudo, ou tudo de volta. Por quê? Porque você tem um limite de isenção. Então aquele que foi descontado no mês, você vai receber de volta. O limite já te dá essa proteção e você pega a restituição. Por quê? Outra coisa, falar, mas eu quero restituir, como que eu faço? Só restitui imposto de renda quem pagou. Então você está recebendo de volta. De volta. Tem muita gente que procura falar, mas eu não pago, mas eu queria receber, como que eu faço? Não recebe, não tem nada, não tem fundo. Não tem jeito. E esse dinheiro que o governo restitui é pago uns jurinhos também, né? Sim, é pago juros. Pago nos juros. Então começa a ter um calendário agora das datas que fazem o pagamento. Tem as prioridades. Quem tem acima de 80 anos, depois quem tem acima de 65, professor, aposentados, tem tudo isso daí. E quem declara primeiro. Hoje é o primeiro dia de declarar imposto de renda. Nós já temos um monte para transmitir hoje. Porque as pessoas vão procurando, ainda mais esse ano foi um ano diferente. Saiu a instrução normativa semana passada ditando as regras e saiu essa semana, ou sexta-feira, o programa. Que geralmente só sai o programa no dia do início. Então a gente já conseguiu antecipar várias declarações lá e tem pessoas que já querem entregar no primeiro dia. Porque isso antecipa também quem tem restituição, quem entrega primeiro recebe primeiro, é isso? Tem, mas não é assim. Não é tem as prioridades. Não, ele recebe. Quem entregou primeiro, que não está entre as prioridades, que é acima de 80 anos, acima de 65, professor, ele vai receber do que não tem a prioridade e entregou por último. Tá. Mas também você está falando de 2 meses de diferença, não muda quase nada. Não muda muito. Mas assim, o que a gente quer falar para as pessoas é para não deixar para o último dia, né? Porque aí atrapalha a vida do cara, ele pode conseguir não entregar, né? E aí causa... Porque não entregou, causa a multa, né? Não entregou no dia. A multa, ela é R$ 165,74 ou 20% do imposto devido. Tá. Não é só isso, ele causa bloqueio de várias coisas. Estou faltando imposto de renda, Então tem alguns lugares que você vai precisar pegar uma certidão negativa, então você já não consegue. Tá, assim, chegou no último dia, eu queria entregar, mas deu pane lá no sistema, porque isso acontece todo ano. Sim. Aí não consegui. O outro dia eu consigo entregar o imposto de renda? Consegue. E aí, mas já tem a multa. Já tem a multa. Já está entregando fora do prazo. Tá. Entendeu? Mas você consegue. Então tem várias regras. Parcelamento. Você tem que pagar primeiro e parcelar as demais. Entendeu? Eu vou fazer fora do prazo. Já não tem parcelamento. Então são várias situações que quanto antes entregar, melhor. Imposto de renda, ele é muito trabalhoso para o escritório. Por que é trabalhoso? Você atende a pessoa 2, 3, 4 vezes. Porque ela leva aquele documento, aí você dá uma afinada, falou, faltou isso. Ele vai junto. Eu falo, mas eu adquiri. Então o problema é o tanto de atendimentos que tem. Entendeu? Então uma pessoa só, às vezes, ela faz 2, 3, 4 vezes no escritório. Nós já costumamos entregar um relatório para o cliente que ele vai ver passo a passo tudo que ele tem. Então ele já adianta bastante coisa. Mas o volume é isso. Só que o escritório virou o ano, está enrolado. É mais complexo, até as declarações, pessoa jurídica que tem que entregar, para depois chegar na pessoa física. Porque só chega na pessoa física que tem que fazer um monte de situações, obrigação acessória da pessoa jurídica. Para depois a pessoa física receber as informações e declarar. Vamos dar um exemplo, o banco. O banco só libera o informe de rendimento mais próximo. Início, por quê? Porque está fazendo toda a obrigação acessória que tem que informar para a Receita. Então, quando a gente declara a pessoa física, a Receita já tem todas essas informações. Então, ela só cruza os dados. Entendeu? Então, é muito... Imposto de renda, para você ter uma ideia, lá no nosso escritório, nós começamos a trabalhar com imposto de renda no dia 15 de fevereiro. Certo? Ou seja, faz um mês. Um mês. E depois que termina o imposto de renda, a gente fica mais ou menos entre 30 e 40 dias finalizando.
Por quê? Você tem que gerar banco de dados, tem que gerar informação, você tem que acompanhar. E eu tenho um sistema lá que eu acompanho tudo. Quem está na pré-malha, a gente já sabe, a gente já entra em contato com o cliente e falou, você declarou imposto de renda, mas você fez um resgate de plano de previdência privada e é rendimento tributável, você não informou. Entendeu? Então tem muito isso daí. Então você trabalha muito depois do imposto de renda também. Porque uma falta de informação trava o imposto do cara. Trava eu. Ele fica na pré-malha. Se caiu na malha, a pessoa esqueceu. Esse exemplo que eu te dei, vai. Quando a pessoa tem um plano de previdência privada, aí deu uma apertada num cara, foi lá e resgatou. Tem que pagar imposto. E tem que declarar imposto de renda. Aí a pessoa esqueceu, porque não faz parte de uma renda periódica dela. Se descobrir isso na pré-malha, ele vai lá, retifica a declaração, lança ali e acabou o problema. E se ele não usar a pré-malha, esperar ser notificado, então vai gerar uma multa. Entendeu? E a multa, ela pode variar de 75% a 150%. Entendeu? Porque, esqueci. Então tá, não tem problema se você esqueceu. Paga a multa. Você tem que pagar a multa. Aí eu tenho um amigo que diz o seguinte, dizia, né? Que ele não está mais aqui. Ele fala assim que quando a pessoa vai declarar o imposto de renda, ele chega no contador, o papel dos valores, ele fala, mas só tem uma casinha, né? Tudo é pequenininho. Quando ele vai vender a casa, ele vai ter uma casarona. Minha casa é grande, minha casa é boa. A casa tem valor. Não é mais ou menos por aí, né? É isso daí mesmo. Tá, mas é brincadeira. Igor, tem mais alguma pergunta para o Clodoaldo? Eu acho que já tirou todas as minhas dúvidas aí, foi muito bom, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu ganho pouco, eu tenho isso, mas tem a questão do que a pessoa tem. Tem muitas questões, então eu acho que é melhor procurar um contador, vai lá na Contec, tira todas as dúvidas, porque é melhor ir e falar assim, você não precisa, ou que tire a dúvida, né? Sim. Porque senão... Na dúvida, tire a dúvida. Exatamente. Eu queria dar uma finalizada assim, Dalcir. Eu trabalho praticamente para empresários. Tá? E empresário é o que banca esse país. Mas está sendo feita uma obra ali que a prefeitura está fazendo, ou o governo do estado, ou a União está fazendo. Tá bom, mas foi com tributo. E quem pagou esse tributo é o empresário. Então, assim, eu vejo que o empresário ele não tem tido o devido respeito a muita situação. E não tem ninguém para socorrer o empresário. Mas eu estou com um problema. Não tem. Não tem. Quem vai socorrer é ele mesmo. Ele vai ter que contratar a iniciativa privada. Então, assim, nós temos que cada dia mais exaltar o empreendedor. E em Matão, pela pesquisa, tem mais ou menos 18% de empreendedores na população. É bastante. E a tendência é maior. É aumentar cada ano isso daí. Então vamos valorizar. O vereador fez um negócio, uma emenda, que nem eu vi ontem, saiu o STF agora, vai prorrogar o auxílio maternidade de quem tem uma reunião homoafetiva. Tá, beleza, ótimo, tá certinho. Mas quem vai pagar essa conta? Quem criou isso daí? Porque quem vai pagar essa conta? É o empresário. Porque a pessoa não vai trabalhar e ele que vai ter que bancar isso daí. Ele que gera. Tem que colocar isso sim, mas tinha que abater do imposto da empresa, mas não é assim que funciona. Então o empresário ele carrega toda a carga tributária que tem, tudo que é feito nesse país é graças ao imposto do empresário. Mas o empregado paga imposto? Paga o imposto de INSS. INSS é para bancar a Previdência. E o imposto de renda na fonte? Paga também? Paga. Só que é pouco, perto dos impostos de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, ICMS. Mas a população consome, beleza, está consumindo, então está pagando de uma forma indireta, mas quem tem que pagar é o empresário. Ele é o arrecadador que repassa para o governo. Sim. E sem o contador não há imposto, não há dinheiro nos cofres públicos. Contador ele é fundamental, não só para declarar imposto de renda, o contador é fundamental para qualquer tipo de negócio. Então eu vou tocar na tecla, valorize seu contador. Valorize, porque o contador é que distribui a renda nesse país. Você tocou num assunto, eu quero, para finalizar, nós fazer mais essa pergunta, porque assim, hoje eu vejo muita gente, mas muita gente mesmo. Não, contador é uma coisa que vai acabar, porque a tecnologia, não sei o quê. Isso é conversa fiada, né? Porque o contador ele vai cada vez mais precisar, né? Não tem como acabar isso. Eu já até ouvi uma matéria há uns 10, 15 anos atrás, a respeito disso. Pelo contrário,
contador, cada dia ele é mais fundamental. Por quê? Um escritório bem estruturado, que entrega a demonstração de resultado para o cliente dele, que o cliente tenha consciência que ele tem caixa 2, ele não consegue pegar um balanço contábil e tomar decisão gerencial, porque com o balanço contábil está sendo feito um caixa 1 só. Entendeu? Então o contador ele é fundamental para a pessoa entender, fazer um plano de negócio, pagar menos imposto. Não tem como, não é uma coisa automática. Envolve tudo. A parte de contabilidade envolve a folha de pagamento, a parte de nota fiscal, a parte de contabilizar, a parte de fluxo de caixa, a parte financeira, a parte de estoque, a parte de obrigar informações para o governo. Não tem como. Isso daí tem muitas profissões que até correm o risco. Mas são, assim, a gente vê... Porque troca, né? A tecnologia está substituindo algumas mãos de obra. Exatamente. Está surgindo outras. Mas outras, é verdade. Tá surgindo por exemplo, na nossa profissão, na minha profissão, né, que é jornal, quando eu trabalhei, isso não faz muito tempo, dos anos 80, isso acabou dos anos 90 para cá, começou a acabar, mas até os anos 80, as gráficas de jornal e revista eram todas próprias. Praticamente, aqui a comarca tinha deles, todo mundo tinha. E hoje ninguém tem mais, porque não tem condição mais, e nem financeira, nem... aí não se tem jornal. Então, o que faz? Todo mundo faz uma gráfica que nós fazemos em Ribeirão, eu fazemos, Serginho aqui faz, todo mundo faz. Mas existia o linotipista, que era uma máquina de linotipo que escrevia no chumbo. Essa é uma profissão que acabou. Mas surgiu os meninos do computador. Sim, tem o digital aí. Essa vai mudando. Mudou. Por isso que ele falou no começo o quê? Mudou o lado. Antenado nas mudanças. Aí tinha o paginador, que é aquele cara que montava a página numa mesa dessa, uma mesa de ferro, porque era tudo de chumbo, então era pesado e tal. O paginador hoje está no computador, né? Então mudou o lugar só, mas o funcionário está lá. Olha que legal, você falou que o contador não poderia acabar. Primeiro, a contabilidade é feita numa prensa. Hoje em dia é tudo digital. Certo? E eu não comentei com você que nós temos uma empresa de inteligência artificial? Sim, vai agregando situações diferentes, o momento é outro. Exatamente. Tudo isso muda. Isso, e você vê, você é uma empresa, um escritório de contabilidade com diversos segmentos ali dentro do que você precisa, que tem 60 funcionários. Talvez no passado não existia isso, não precisaria. Porque era muito mais, a coisa mais simplificada. Sim, ia precisar de 180 funcionários no passado. É isso daí. A inteligência artificial, ela vem para agregar, né? Ela é uma ferramenta a mais, seja para o contador, seja para o jornalista, seja... Então, a inteligência artificial agora esse é o pulo do gato. Você tem que dominar a inteligência artificial para agregar no seu trabalho, mas nunca o ser humano vai ser substituído. Tem muita gente que fala assim, mas o que é a tal da inteligência artificial? Eu costumo dar um exemplo bem simples. Entra no Facebook ou no Instagram, ou no Google, e coloca assim, quero comprar um sapato. Aí você entra no Instagram e no Facebook para ver quantas ofertas de sapato você vai ter. Isso é inteligência artificial. Ele pegou uma informação que você está buscando ali e já juntou num monte de comércio. Entendeu? Então ele já sabe, é uma coisa já automática, liga a outra. Isso daí vale para a indústria, para comércio, para contabilidade, volta para tudo. Veio para ficar. Muito bem. Eu quero agradecer. Nós até passamos um pouco da hora, porque o papo está tão gostoso aqui, né, Igor? É verdade. A informação é tanta. E vocês aí, gente, olha, precisou de um contador, precisou de informação. A Contec fica na... Fala aí onde fica a Contec. Contec fica na Avenida Trolese, 2589, no Jardim Buscarte. Muito bem. Então, procura na Contec, entre nas redes sociais, procura a Contec por telefone, por e-mail, hoje tá tudo, né? Está aí nas redes sociais. Então, procura a Contec para se informar sobre, principalmente, o imposto de renda, que é importante. Vocês viram aí que um esquecimento, às vezes, de uma coisa simples, pode te travar lá na frente, travar seu CPF, e o escritório está lá para esclarecer vocês. Então, suas considerações finais, e o Igor também faz as dele daí. Pode fazer antes o Igor aí, Igor. Bom, queria agradecer ao Clodoaldo, ao Dalcir aí, todo mundo que está nos ouvindo, que é para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo aí, indica para um amigo que você sabe que precisa de informações sobre imposto de renda, e eu tenho certeza que para a gente acompanhar, né, vocês estão sempre ligados no canal. Obrigado, Clodoaldo, e um bom final de semana a todo mundo aí. Eu que agradeço, Igor, Dalcir. Parabéns novamente pelo programa de vocês. Obrigado. Espetacular, muitos assuntos diversos e importantes. Então eu só venho agradecer e tentar levar um pouco de conhecimento de uma outra área que é chata,
Ninguém gosta de mexer com imposto. É bom levar um conhecimento de uma área muito chata. E agradeço de vocês todos aí, que nós tenhamos um bom final de semana e acompanhado de Deus sempre. E você também, melhoras para sua perna aí, que já tá aí andando um pouquinho, mas está indo, né? Então tá bom. Deus abençoe.